aventureiros! Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. É isso aí, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, invasores de Covil. Aqui é Ricardo, o Dragão Sônico, e este é mais um Intervalo. E no episódio de hoje, a gente tem uma conversa muito séria. Na verdade, não tanto. Eu quero falar que eu consegui, eu joguei, eu finalmente pude experimentar Cosmir RPG. É isso aí. O que acontece? Alguns episódios atrás eu falei sobre a dificuldade que é ficar acompanhando tudo, a dificuldade de experimentar todos os jogos, de ver os lançamentos, de poder apoiar tudo, de ter tempo para poder ler o jogo e organizar, mesmo que seja um one shot, para poder experimentar e tal, e blá blá blá. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porém, se você está ouvindo isso na data de lançamento, no primeiro final de semana ali de lançamento, saiba que uma semana atrás aconteceu o Iniciativa RPG, um evento gratuito de RPG, muito, muito legal. É a segunda vez que eu fui. E dessa vez, já conhecendo o ambiente, já conhecendo várias pessoas ali, trocando uma ideia com os amigos, eu tive a coragem de participar de uma one shot com um bando de estranhos. Então, para alguém tímido e acanhado, isso também é uma grande vitória. Mas a questão foi, chegamos cedo na sexta-feira, e aí eu falei pra Lua, vou pra aquela fila enorme, que eu vou me inscrever, porque eu tenho pelo menos uns 4 a 5 jogos na minha lista, de jogos que eu nunca joguei, que eu quero pelo menos saber alguma coisa, e aí eu vou encarar essa fila e vou lá. Eu fui e a fila tava grande e as coisas que tinham disponíveis para aquele primeiro horário era Cosmir RPG, porque as outras já tinham acabado. E aí então beleza, vamos no Cosmir. Por quê? Quando teve o anúncio do Cosmir, começou a pré-venda pela Tria, eu olhei, eu dei uma lida, não fazia ideia quem era o Brandon Sanderson, nunca tinha ouvido falar dos livros, depois que eu vou descobrir que era famoso a beça. Bolhas, né? Bolhas também a gente, às vezes tem bolhas muito grandes que mesmo sendo muito grandes elas não chegam até você, né? E aí mesmo questão de fantasia, não sabia que amigos meus já tinham lido, que amigos meus conheciam, a gente nunca tinha virado um assunto, né? Então eu fui ler a respeito, a gente inclusive fez a nossa primeira live com convidado no YouTube, foi com o Calvin, né? Que trabalhou na tradução do livro, pra falar um pouquinho. E aí a gente ficou muito no contexto de um pouco ali do cenário e de uma base ali do que seria o jogo, mas não necessariamente de mecânicas profundamente, de vibe e tal, era tudo muito novo ali ainda, né? E aí eu fiquei extremamente curioso. Passou o tempo, esse jogo parece bem legal. Então, fiquei ali meio que contornando, cercando o jogo, dando umas olhadas de vez em quando. Eu via no passado, no Iniciativa RPG, e caraca, que material maravilhoso. E eu fiquei ainda nessa, né, naquela expectativa, pá. Até que então eu tive a oportunidade de ler o livro em PDF ali. Então, eu, vou dar uma estudada, vou dar uma lida e conhecer finalmente, ver ali como é que funcionam as mecânicas do jogo, né? Eu falei, interessante. Tem aqui um D20, soma, básico, show. A ideia do livro inicialmente me passou. Eu já falei várias vezes aqui que minha leitura não é das melhores. Eu fico sempre com o pé atrás ali se eu compreendi bem uma regra ou não. Mas quando eu li ali as regras gerais, eu fiquei com a impressão de que perícias eram o carro-chefe do jogo, né? Eu falei, beleza. Pra mim, que iniciou no RPG... Nos RPG D20 com o Tormenta, foi bem familiar. E tinha aquele dadinho de trama, um dadinho ali, um D6zinho bem safado, que é pra te pegar ali e dar um chablau, né? Aí eu, interessante. A proposta parece legal. Fiquei com aquele pé atrás e pensei, será que esse sistema aqui desse dado, ele é só um temperinho pra dar aquela disfarçada, dizer, olha, esse jogo aqui é um RPG tipo D&D, mas ele tem umas pegadas mais narrativas que força a barra? Ou ele realmente funciona e é mais fluido do que parece? E aí, beleza, né? Ficou nessa. Com o tempo eu acabei deixando de lado porque foi tanta coisa saindo que eu brochei um pouco, aí parei de acompanhar e tal, aí não fui atrás de oportunidades pra poder jogar de fato, e aí eu, acontece, aí, teve outros jogos surgindo e tal, aí, teve até o Dragon Bane, né, que a gente fez conteúdo também no início do ano, aí eu,
pô, não sei mais, pá. Chegou no iniciativa, eu, beleza. Oportunidade, tem mesa, vou jogar, hein, porque eu preciso experimentar esse jogo. E lá eu fui, me inscrevi com a cara e com a coragem de uma pessoa envergonhada. Eu fui lá e vral, apareci na mesa. Meu querido amigo mestre, que eu esqueci o nome, amigo da tria, o mestre explicou o sistema básico, explicou ali, fez uma introdução ao cenário. Eu me esqueci o nome do meu mestre mais uma vez. Eu sou muito ruim de memória, pelo visto, mas ele é amigo da tria, estava lá narrando e, cara, tudo que foi explicado eu fui gostando. Eu não fazia muita ideia de como é que era o cenário, assim, eu tinha, como eu falei, eu vi só muito por alto, não tive muito tempo com o livro, então, tipo, muito por alto, assim, pra ver coisa do cenário. Não sabia muito sobre a estética do cenário em si, além das armaduras que eram fodíssimas, que desde a primeira vez que eu vi aquelas ilustrações, achei elas todas muito fodas. E aí ele foi explicando tal sobre o contexto, inclusive o contexto político que entraria na one shot que a gente ia jogar. E ali eu já comecei a achar maneiro. Já comecei, uou, caraca, tem umas paradas aqui que eu tô me sentindo bem. Tipo assim, eu tô ouvindo, tô imaginando. Parece extremamente interessante. Não parece genérico, sabe? Eu, assim, desculpa, eu sei que o cara é um livro famoso, são vários livros e a galera adora, mas até então eu poderia só não saber de nada disso e encarar e dar de cara com RPG genérico, né? Aí então começou, eu falei, uou, tá, o cenário realmente genérico não é. E é bem legal aqui, já curti umas propostas. E aí, beleza. O sistema, explicado simples, D20 e soma, show. A fichinha tava pronta, pá, peguei logo um personagem soldado ali, porque eu falei, quero experimentar o combate, né? Porque se tudo vai resolver com perícias, eu já tô acostumado, já entendi essa parte. Então quero ter a chance de poder experienciar um combate e poder fazer coisas efetivas em combate, né? Então vou pegar esse soldado aqui, vamos torcer pra dar tudo certo. Cara, vou falar real, jogo gostosinho de jogar. E aí dizendo, quando eu vi ele a primeira vez, eu tive a impressão de que ele poderia se tornar o meu jogo D20 favorito. Eu falei, porra, esse jogo aqui parece muito foda. E apesar de gostar de D20, talvez eu goste mais desse, hein? Me deu essa impressão. E aí, como passou esse tempo, eu esqueci, deixei isso de lado. E aí, jogando, esse pensamento voltou à tona, assim, em força máxima. Porque, cacete, gente, que jogo maneiro, gostosinho. Fiz ficha de nível 1, beleza, não tinha magia, não vi como é o sistema de magia dele, tá? Mas assim, sobre a experiência em si, rolei muito bem, então já gostei dessa parte. Foi a terceira vez na minha vida que eu jogo RPG presencial. Eu joguei Vaesen e eu ia fazer um programa pra falar sobre Vaesen, mas eu não fiz, eu esqueci. Na verdade foi aquele programa caótico da semana retrasada, então desculpa aí. Vaesen é muito legal, em algum outro momento eu falo mais sobre ele. E a primeira vez foi jogando T20, então tipo assim, jogar RPG é muito pouco presencial, então eu não tenho a noção de qual é a minha sorte com os dados na mão. E nessa mesa eu mandei muito bem. Dadinhos. Ele tem algumas mecânicas que vai ser familiar pra muita gente em muitos aspectos ali, né? Ele tem perícias e lembra muito Tormenta na forma de usá-las, assim, porque até onde eu sei, porque eu não sou um jogador de D&D, joguei quase nada de D&D. Quem joga D&D não costuma mostrar muita familiaridade quando joga outros jogos com as perícias. Então, ele me aponta mais pra Tormenta nessa característica. Só que o combate dele usa ações de uma forma que se lembra muito Pathfinder. E aí eu pensei, porra, e essa parte do Pathfinder, que eu já também joguei bem pouquinho, é a parte, tipo assim, de ouro do Pathfinder. É a parte, assim, tipo, uma das paradas mais legais do Pathfinder é a forma com que ele distribui ali as ações em combate, né, e as habilidades e tudo mais. Então, isso foi muito legal. Ele não usa ordem de turno. Você escolhe no início de cada rodada se você vai fazer uma ação, um turno rápido ou um turno lento. Se você vai fazer essa rodada rápida, você vai ter 2 ações pra fazer. Se você vai fazer lenta, você vai ter 3, né? Todos os jogadores que escolhem fazer rápido agem primeiro, decidem ali a ordem entre eles. Depois, os inimigos que vão agir rápido agem depois deles. Depois desses inimigos, os jogadores que vão agir lento, que também decidem entre si. E depois deles, por último, os inimigos que vão agir lento, né? Com também 3 ações. Já achei interessante, resolvido super rápido. Foi eu e mais 2 jogadores. Então, assim, resolvendo muito rápido, muito tranquilo. Uma reação só por rodada. E então, a parte de testes de ataque, uma coisa ali que achei bem interessante é que é sistema padrão ali do jogo, você poder ali ter um recurso de dar um dano por um ataque de raspão, caso você erre. Então a gente joga o D20 e o dado de dano junto, e aí o que acontece? Se você acerta, você causa o dano do dado, e aí o legal é que é o dano que soma ao dado é o da perícia que você tá usando, e ela divide entre arma leve e arma pesada. Achei bem simples, bem direto, achei bem legal. E aí tipo, ou seja, o mesmo dano que você tem o mesmo bônus que você tem no ataque é o que você também tem no dano. Não
Não sei se existem habilidades que mudam isso, que mudam de contexto, que pode variar o que vai para dano e o que é pro ataque, mas na forma como a minha ficha estava feita, era exatamente assim. E se eu errasse, eu tinha a opção de, se eu não me engano, gastando um ponto de foco, que pra quem tá acostumado com Tormenta, me remeteu a mana, basicamente, né? Que eu daria o dano que eu rolei apenas no dado, caso eu tivesse errado o ataque. Foi bem legal, e essa parte achei bem interessante. Tipo, cara, o joguinho fluiu de um jeito maravilhoso. E aí o dado de trama, eu achei ele bem legal, bem legal. Eu tinha ficado com esse pé atrás assim, eu falei, pô, será que, né, só pra dizer que é alguma parada? Mas não, cara. Ele funcionou de um jeito muito, muito maneiro. Porque assim, o mestre, a gente fala, a gente declara ali a ação e o mestre, tá, então toma esse dadinho aqui também. Cara, aí, tipo assim, porra, na primeira vez eu tava na coragem que eu queria ver o dado funcionando, né? Já na segunda, eu não tava tão afim, porque o que acontece? Você pode usar um D6 normal, mas ele tem 2 lados que vão te dar uma complicação, 2 lados que vão te dar uma oportunidade e dois lados neutros. Os lados de complicação ainda são interessantes porque eles têm o 2 e o 4 que dão bônus ao seu teste. Ou seja, você pode ter uma complicação, ainda assim ter um bônus que vai te ajudar a passar no teste, caso você tenha falhado, né, com seus bônus normais. Então, isso é legal, só que ele vai inserir um porém, né? E aí, pessoas que estão acostumadas com jogos mais narrativos vão estar super acostumadas a lidar com essa parte aqui, o que eu achei bem interessante também, nesse ponto. Tipo, ele mescla ali, insere de um jeito bem natural, ao meu ver, esse tipo de mecânica do sucesso e do sucesso com consequência, sabe? Essas coisas assim. E aí tem a oportunidade que te adiciona um efeito positivo acima, né? No caso, por exemplo, em combate, a gente pode simplesmente considerar o ataque um crítico, né? E o crítico não adiciona dado, nem adiciona bônus, ele apenas maximiza o valor do dado, né? Ele te dá o dano máximo que você poderia ter. De novo, não sei se em outros níveis ali, e alguns poderes e habilidades vão ter coisas que vão maximizar isso aí. Mas a princípio das mecânicas padrões são essas. Tem uma folhazinha muito legal ali que vem no livro, acho que no livro básico, e acho que também tem no livro da One Shot, que é uma One Shot oficial que faz parte do pacote do jogo, que dá um resuminho ali das ações que você tem e dos efeitos, né? Aí só que eu não vou me recordar agora de todos esses aí que tem. Mas eu lembro que eu usei bastante o que dá, potencializa, aumenta, maximiza o dano. Achei isso bem, bem legal, bem, bem bacana mesmo. E aí entra a parte do cenário, porque não foi uma one shot genérica que poderia ser narrada em qualquer coisa, embora você obviamente possa pegar qualquer história e adaptar para qualquer cenário, mas parte dela também é para introduzir o cenário, né? E o mestre, conhecendo também os livros, ele acredito que isso ajudou muito ele a trazer uma fluidez para a forma de introdução às questões do cenário ali para as cenas, né? Mas a questão é, cara, tem alguns detalhes, eu não sei o quanto eles realmente impactam no jogo, mas eles adicionam, são elementos que eu acredito que quanto mais você se embrenhar na narrativa e no mundo, mais impactantes eles vão ser, sabe? Eles não são algo que, tá na tua cara assim, no nível 1, já vai ter alguma coisa pesada sobre isso, mas eles me pareceram extremamente interessantes. Eu fiquei muito curioso. Sabe quando as pessoas falam muito de quando lançou o primeiro filme do Avatar, dos alienígenas azuis, não do garoto com a seta na cabeça? Porque, o mundo muito mágico, né? O ápice dos efeitos especiais da época, não sei o que lá. Eu me senti meio que assim, sabe? Porque a natureza do cenário não é uma natureza do nosso mundo só, num mundo de fantasia, sabe? O bicho que puxa uma carroça não é um cavalo, ele é tipo um marisco, e por uma razão, assim, muito específica, por conta da natureza do lugar, aquele marisco é muito mais útil, e eu nem sei se tem cavalo, eu não vi ilustrações de cavalo nesse cenário. As plantas também são todas diferentonas e tal, então assim, eu fiquei com aquela coisa, falei, caraca, esse cara que escreveu esse cenário, que esses livros, ele realmente fez uns paranauê diferentes. Tipo, não é um mundo medieval europeu com magia, sabe? E com deuses que vêm aqui e fazem as pessoas terem poderes e milagres. Então eu achei, maneiro. Isso me chamou mais atenção ainda. E aí foram algumas nuances. Tem um negocinho que é tipo esporos. Acho que são esprenos, alguma coisa assim. E aí, cara, esses bichinhos, eles são tipo uns bichinhos, eu nem sei, vou saber dizer exatamente, mas eles são tipo uns bichinhos que surgem com emoções e entre outras coisas ao redor das pessoas. Tipo, o de luz, ele pode aparecer se você estiver fazendo coisas positivas, bondosas. Tem o de glória, que você faz algo muito foda, e aí aparecem esprenos de glória. Tem de putrefação, tem de medo, sabe? E apareceu tipo de medo, que é uma NPC
ela ficou extremamente apavorada com a situação de merda que a gente se encontrou, e ela ficou cheia de esprenos de medo. Ou seja, é um negócio até maneiro porque a gente consegue entender de forma visual o que a pessoa tá passando, e aí, tipo, depois que ela melhora, eles somem, sabe? Então achei já uma paradinha assim do cenário que eu falei, maneiro, hein? Não esperava por isso aqui, nunca ouvi falar de nada parecido aqui. Achei interessante. Tipo, já deu uma incrementada no visual e, alguma coisa tem a ver. Depois eu ainda fui descobrir que meu personagem fez umas coisas boas ali. Eu não vou dar spoiler aqui sobre a situação da One Shot, claro, mas fez umas coisas ali que apareceu um pequenininho me dando uma dica ali pra um caminho pra escolher de luz, né? E aí depois o mestre explicou que, assim, pra eu poder, se eu continuasse nesse caminho, eu poderia, de alguma forma ali, que eu não vou saber dizer também especificamente, me tornar um dos cavaleiros fodões, que eu já esqueci o nome, mas das armaduras fodonas. E aí essa parte do cenário também achei muito maneira. Primeiro que o jogo só tem humano, basicamente, ou seja, meu tipo de jogo, porque eu sou esse cara. Só que também tem aquela raça da galera, que se você viu algumas ilustrações, é uma galera de pele meio cinza, branca e com as carapaças vermelhas. Isso é uma outra parada muito, muito maneira. É uma questão mecânica que eu gostaria muito de experimentar, porque essa galera, eles mudam de forma. Então eles têm algumas formas que são fortes, outras que são ágeis, sabe? E isso muda, tipo, do meio do combate você pode mudar isso se você for dessa raça. E eu gostaria muito de ver isso mecanicamente funcionando, assim. Achei uma proposta, assim, muito, muito maneira. Você muda, assim, seus status realmente mudam. Mas aí tem esses cavaleiros boladões. E, cara, é papo assim, eles são tipo Gundam, só que de uma pessoinha, né? Não de um robô gigante. Porque o negócio é para ser muito fuderoso, porque é uma parada, tipo, uma espadona muito bolada. O cara que usa a espadona, ele materializa uma armadura muito foda, e a armadura, se quebrar, sair parte, dá um tempo, ela pode regenerar. E é um nível de poder, assim, do maluco cortar a parede de pedra, que foi uma parte ali que o mestre inseriu ali no coisa pra explicar pra gente, um paranauê. E eu estou chocado, porque eu quero muito ser uma pessoa com uma espadona, com essa armadura foda, porque parece muito maneiro. Só que, e é um negócio que aí foi entrando na parte do cenário também, que eu normalmente não me sinto confortável, mas o que foi me apresentado me deixou, na verdade, mais curioso do que receoso, que é a política e sociedade desse lugar, assim, tipo, desses lugares. O que a gente conheceu em si é um reino, que é a introdução ali da One Shot, né? É um reino que, por exemplo, as mulheres aprendem a ler, os homens não, porque eles ficam focados no combate. As mulheres fazem a parte de leitura, de estudo, e os homens focados no combate. Eu falei, beleza, tranquilo, show de bola. Só que a gente não sabe ler porra nenhuma. E existe uma organização, tipo, existe toda uma paradinha, né, das mulheres, de se organizarem e terem essas pessoas que vão estar do lado, de, assim, o rei, um general, ele não sabe ler porra nenhuma, e aí a mulher que passa pra ele. E aí eu já fiquei pensando, porra, tipo, me remeteu ali ao Duna, eu não sei, as Bene Gesserit, alguma coisa assim, que tipo, porra, organização de mulheres, que tá ali sempre no poder político, né, e tudo mais. Falei, caraca, dá pra, tipo assim, dá pra ter umas tramas que elas vão manipular essa porra toda, se quiserem, simplesmente quiserem, tá ligado? E aí, a parte do combate, eu já fiquei, e eu como jogador desse lugar, já fiquei, caralho, que merda. E o lugar tem escravos também, eles têm escravos, que é a galera dessa raça também, só que, tipo, uma galera que, em vez de ser desenvolvida e ter essas formas que eu falei, né, com as carapaças e tal, eles só conheciam, até descobrirem esse povo que muda de forma, conheciam uma versão deles que era só uma galera que mal falava, assim, que não sabe nem se comunicar, né? Eles escravizavam. Aí eu, como personagem desse reino, eu já fiquei, caralho, meu irmão, porra, se eu for jogar uma campanha dessa porra, eu vou querer mudar o mundo, porque os homens não sabem ler, são tudo ignorantes. E os caras têm escravos? Não, isso não pode ficar assim. Já fiquei revoltado, já tava querendo levantar a bandeirinha, botar uma boina, e isso tudo no meio do deserto. E aí, cara, tem essa parte que eu falei, porra, maneiro. Isso, assim, foi um reino de um mapa gigantesco, que eu não sei nada sobre os outros. E voltando às armaduras, eu soube dessa relação toda, assim, que as armaduras, elas têm um peso pra história, que é papo, assim, de não tem muitas, pelo que eu entendi. Tipo assim, pelo menos no passado tinham 10. Não sei se agora, tipo, no quesito do cenário ali dá pra ter outras. Mas é papo, assim, dos caras usarem isso, é uma parada que realmente muda, desbalanceia uma guerra, sabe? É um negócio muito, muito inacreditável. E aí eu fiquei, caralho, eu quero muito jogar mais isso, eu quero muito. Aí a One Shot acabou. Eu adorei meu personagem, bem simples ali e tal, nível 1zinho. O nome dele é Ved, com 2 Ds, de dado. E aí eu, porra, esse jogo realmente pode ser o meu D20 favorito.
porque puta que pariu. Eu sou o cara que, eu falei falando com o Ed depois, e acho que eu já disse isso aqui em algum programa ou live, que eu não costumo me sentir confortável com histórias de trama política e tudo mais, porque eu sou muito otário. E eu não é o tipo de história que eu consumo. Então eu não tenho muitas referências e tal de livros, filmes e coisas do tipo. Então assim, pra eu criar histórias desse tipo assim, tramas muito complexas, de personagens que falam umas coisas e querem outras e tudo mais, eu sou horrível pra isso. Eu não consigo criar histórias cínicas dessa forma, assim, tudo mais. E quando eu sou jogador, eu sou um completo otário, né? Então eu não me imagino criando uma campanha que envolva uma política muito complexa. Só que aí, quando eu conheci o contexto pelo qual a gente está no lugar que começa o one shot, eu olhei e pensei, porra, isso é política. E essa política remete muito a uma coisa da história da vida real, sabe? E pareceu, tipo, complexo o suficiente pra ser instigante, ao mesmo tempo que pareceu simples o suficiente pra eu estar disposto a criar coisas dentro desse contexto. E aí eu fiquei em choque de novo. Falei, caralho, eu tô afim de fazer isso. Eu tô muito afim de jogar mais. Eu tô afim de jogar, eu tô afim de narrar. E eu não consigo me segurar. E aí a única coisa ruim mesmo dessa experiência é que eu não acho que adianta eu ter os PDF, porque eu quero jogar o jogo físico. Mesmo que seja só o livro básico, o livro da One Shot inicialmente, ou o livro, na verdade tem um livro de resumo do cenário também, pra eu poder pelo menos me inteirar mais. Nem falei, tipo, tem uma questão ali das moedinhas do dinheiro do jogo que eu já achei legalzinho ali, li um pouquinho sobre depois. Achei bem maneirinho. Mas assim, eu quero jogar esse jogo presencial, porque foi tão legal os roladados. Aí eu tô começando a entender a galera que só gosta de jogar presencial. Eu jogo, né, porque tipo, é mais fácil jogar online, porque meus amigos estão tudo longe. Mas cara, como deu vontade de jogar esse jogo presencial. Puta merda, que jogo maneiro. É isso. Acho que eu não vou deixar mais nada ali. Eu não vou ficar contando tudo que me contaram sobre o cenário, mas foi todas essas impressões, assim, no geral. Cara, gostei muito. Porra, parabéns. Parabéns pra quem escreveu, parabéns pra Tria que trouxe esse jogo. Parabéns pro meu mestre, que eu esqueci o nome mais uma vez. Que você começa com V, mas eu esqueci. Então, parabéns. Muito foda, muito foda. E parabéns pra Iniciativa RPG, porque foi muito foda o evento e foi muito legal ter essa oportunidade. Eu vou começar a ficar pescando todos os eventos de RPG que tem, por menor que seja pelo Rio de Janeiro, pra eu ter a chance de jogar os outros jogos também, porque, por exemplo, tem o jogo Breu, né, da Luz Negra. Pô, esse jogo eu quero jogar também. Não tive a oportunidade, tinha a mesa lá, mas o horário dele era o mesmo do Cosmir. E eu acho que quando eu fui já tava, quando eu fui nesse dia já tava. E infelizmente no sábado a gente foi mais tarde, aí não tinha como eu pegar a mesa também. Aí foi meio foda. Mas porra, que evento foda. Só foi minhas primeiras horas no evento foi isso e eu já estava nas nuvens. Mas eu vou falar só mais um pouquinho do Iniciativa RPG. É o seguinte, depois dessa parte, a gente ficou zanzando, né, por lá, falando com os amigos e tal, vendo nossos amigos das editoras, falando com a galera da Ginga, falando com o Lucas Nascimento da Maloca. A gente foi, inclusive, receber, né, o Brasil Vapor e Magia no stand da Universo Simulado. A Lua tava empolgadíssima, mal podia se segurar. Quando o Luiz Cláudio chegou, ela já foi pra cima dele que nem um urubu na carniça, porque não podia esperar muito mais pra ter o livro na mão. Cara, e aí, pô, mais uma vez eu vi o livro do Breu, que é lindo. Cara, que ilustração maneira. O livro usa papel pólen. Lindo demais. Além do stand da Tria, que tinha lá toda a coleção do Cosmir, que depois de jogar ficou tão mais difícil resistir. Deus, que dificuldade. E aí também tinha a New Order, e aí tinha já um banner, inclusive, do jogo que entrou em financiamento coletivo aí essa semana, de robô gigante, que eu preciso me lembrar o nome. Savage Union, tinha lá um banner sobre ele. Tem uma capa interessantíssima, uma proposta ali visual que me chamou bastante atenção, e aí eu ainda não tive a chance, mas como eu tô falando, né, é difícil ficar acompanhando tudo, né, ainda não tive a chance de olhar ele com calma, né, de ver qual é da proposta e tal, mas quando eu vi a capinha naquele banner, já falei com o Ed, falei, cara, robô gigante, e essa capa ela tem uma estética de desgastada, que aí eu fiquei pensando, porra, será que o jogo se passa nesse contexto assim de coisa velha, tá ligado? Que é uma parada que, por exemplo, eu acho muito interessante no contexto de Star Wars, né, que em Star Wars os rebeldes têm tudo meio sucateado, né, comparado com o Império, que tem tudo novo, bonitinho, e aí isso eu acho muito
muito maneiro. Então eu fiquei, achei bem atraente. Mas é um jogo que eu ainda não tive a chance de olhar com calma. Na Ginga, a gente pôde encontrar a Carol, o Tiwi, nossos amigos aí que participaram da live recentemente aí no YouTube, que você pode dar uma conferida pra falar das novidades da Ginga. A Lua jogou um jogo chamado Alice Ecos no País das Maravilhas. Ela adorou o jogo, uma proposta ali mais narrativista, que vai ser lançado pela Ginga em algum momento, mas já tava lá uma one shotzinha pra jogar, que a Lua se divertiu a beça, ela ficou encantada. E a gente na Ginga pôde prestigiar o Magos e Mecânicos, um jogo de um folhetinho, não é nem folhetão, um livreto do nosso amigo JV Teixeira, que tava lá no sábado pra poder autografar e deixar uma dedicatória pra nós aqui. E cara, joguinho também, simples, direto. O JV é um cara, é um professor, e ele tá acostumado a apresentar RPG pros alunos dele. Então, assim, RPG que você que é professor pra jogar em sala de aula, vale a pena conferir. No RPG RJ, eu não pude jogar, mas estive ao lado da mesa em que o JV jogou e narrou o Quilombo Pulp pro Ed e alguns outros amigos. E, cara, o JV escreve jogos assim com uma simplicidade direta ao ponto, em que você resolve o personagem muito rápido, ao mesmo tempo que ele abre ali umas opções de preenchimento de habilidades, coisa ali pra você poder inventar o que você quiser na hora, que funciona muito, muito bem. Tipo assim, são jogos gostosinhos. E aí, o Magos e Mecânicos tem isso, ele tem essa pegada total, um contexto ali de um cenário bem interessante entre magos que vivem na parte bonita da cidade e mecânicos que vivem na parte periférica. E aí vale a pena dar uma conferida, tá? É um jogo lançado pela Ginga. E ainda voltando ao Brasil Vapor e Magia, minha digníssima esposa está encantada, está maravilhada, tá lendo tudo que pode do pacote completão com o livro e os suplementos, com um escudo do mestre magnético maravilhoso, que vai ter que fazer jogar o jogo agora presencial também, não vai adiantar só jogar online, porque tem que usar aquele escudo do mestre, porque é um desperdício um material tão maravilhoso como esse. E na Maloca Games a gente, com o nosso amigo, nosso lindo Lucas Nascimento, com Quilombo Zero e Operação Sankofa. Operação Sankofa, inclusive, um jogo que a gente tem no nosso canal no YouTube. Outro jogo também gostosinho, mega, mega fluido. E o Quilombo Zero, que era mais um na lista de one-shots que a gente poderia ter jogado, mas que não teve a oportunidade. Tava lá na iniciativa também pra jogar. Mas é um que, dependendo da situação aí, um futuro aí, oportunidade, eu não vou desperdiçar não, hein? Porque, Lucas Nascimento escreve bem pra caraca. Inclusive, ilustra muito bem a capa de Brasil Vapor e Magia. É de autoria dele, então se você der uma conferida e ver uma capa lindaça, com os tons verdes e umas ilustrações muito fodas, como o Saci usando uma escopeta de cano cerrado, então, foi o Lucas Nascimento que pintou e ilustrou. Então, aprecie. Além disso, na New Order, o nosso amigo Ettore, ou não consigo falar que nem o Ed, mas Ettore, alguma coisa assim, também estava lá. Ele nos deu de presente seu jogo de Sherlock Holmes, que usa de mecânicas similares, para não dizer iguais, ao Centavos Macabros, que sim, Centavos Macabros, esse sim, a gente conseguiu jogar, tive a oportunidade de jogar numa one shot, na verdade que virou dual shot, eu não sei se virará trial shot, mas no canal do RPG Zerando, e aí ele narrou pra gente, foi muito, muito legal. Mas a questão é a seguinte, eu tô aqui pra falar do Ettore, porque ele lançou pelo Catarse da Trova RPG o financiamento coletivo de Fissura, e aí é outra parada que talvez deixe o Ed maluco, porque é o jogo dele de Tokusatsu. E aí, meu irmão, você que é do Tokusatsu, não pode deixar de conferir. Tem um Fast Play gratuito pra você dar uma olhada. Eu estava dando uma lida, que o tempo não me permitiu ler muito mais, porém eu já tenho uma parada mecânica dele que eu já achei interessante. Sim, só de início ali, a gente inclusive quando conversou sobre ele, tocou nesse assunto também, que basicamente ali nós temos uma questão de escala, que eu achei bem legal, que os testes, as rolagens de dado envolvendo escala humana, né, tipo, você o piloto e qualquer outra coisa proporcional também do piloto, né, você vai rolar com D10, mas quando se trata de coisas na escala do mecha, nós usamos D100, e
apesar de ser simples, eu achei isso uma solução muito legal, cara. Tipo, achei isso uma solução, assim, que transmite muito bem essa diferença, sabe? Essa diferença de poder, de magnitude das coisas. Eu fiquei muito interessado e empolgado. E, inclusive, a gente tá marcando aqui, vai ser em off, porque a gente não vai produzir conteúdo a respeito, né, de one-shots, assim, a não ser em live de vez em quando. Mas pra poder falar com mais propriedade, o Ettore vai narrar, em breve aí está marcado, uma one-shot de Fissura pra gente conhecer. E aí a gente poder falar aqui com mais propriedade sobre o jogo, porque parece muito legal mesmo. E, tipo assim, eu não sou o cara do Covil, que é o cara do Tokusatsu. Mas quem não gosta de um robô gigante batendo nos bichos gigantes, né não? Então, né, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, espere por mais conteúdo sobre Fissura. Vai lá dar uma olhada no Catarse. O Catarse mudou pra catarse.com.br? Estou vendo agora. catarse.com.br/Fissura RPG. Tomei um choque aqui, eu ia falar catarse.me, mas não é mais ME, por isso que o site mudou. Que interessante. Então fica aí, dá uma conferida lá. E aí, como eu disse, tem o Fast Play pra você poder dar uma observada e entender do que eu tô falando. Então é isso, muito obrigado por ouvir até aqui, espero que tenha gostado desse programa. Não deixe de seguir o Covil nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube, em que sai todos os programas em áudio e fazemos lives de vez em quando conforme a oportunidade surge. E a gente ainda tem a meta de bater 500 inscritos para poder sortear uma adaga muito legal que você pode conferir no Instagram como é esta adaga, como funcionam as regras aí. É fácil, é só você se inscrever e a gente bater 500 inscritos. Então, vai lá dar uma olhadinha. Você quer saber como é que é essa adaga? Uma adaga linda com uma inscrição do Covil do Dragão e um ícone de dragão também, lindíssima, e ela pode ser sua peça única. Então dá uma conferida lá no Instagram e se inscreve no canal do YouTube. Segue no Instagram também, que vai ser legal. A gente se vê numa próxima, acredito que sim. Se cuide, beba água, se agasalhe nesse frio, não deixe de beber água mesmo estando frio, porque a gente às vezes faz isso e isso não faz bem para sua saúde. O Ministério da Saúde adverte. Não use drogas, pelo menos não as que viciam pesadamente. Jogue RPG, não importa qual. Seja legal com os outros, não importa quem. E agora a gente se vê na próxima. Valeu! Este podcast foi editado por Ricardo Silva.